Agora a gente vai conversar um pouco sobre alguns temas tributários que foram foco de 2019. Esse ano a gente não teve uma lei com alterações tributárias propriamente ditas. Saiu agora uma medida provisória mexendo na alíquota do imposto de fonte, nas remessas para pagamento de arrendamentos de aeronaves, mas uma norma tributária, como a gente teve dos outros anos, não aconteceu. Então, o que a gente está colocando aqui são pontos e temas tributários que foram objeto de grande atenção nesse ano de 2019 e que merecem ser tratados e ser analisados agora por ocasião do fechamento das demonstrações financeiras. Então, vamos lá? Essa é a agenda que a gente vai tratar, falar do arrendamento, as subvenções, Lei Complementar 160, o tema dos temas dos últimos 20 anos, né? A questão do ICMS, da base de cálculo do PIS e COFINS, e comentar um pouco a instrução normativa que veio regulamentar o PIS e a COFINS, dar um tratamento unificado e consolidado para todas as regras atinentes a essas duas contribuições. Ok? Então, vamos lá. Falando de arrendamento. A gente lembra que os temas contábeis foram tratados pela Lei 12.973. Foi dado um tratamento tributário para os temas contábeis. A 12.973 é de 2014 e ela consagrou e deu um tratamento para os CPCs emitidos até novembro de 2013. E trouxe uma regra de ouro prevista no seu artigo 58, de que todas as normas contábeis posteriores à lei seriam neutras do ponto de vista tributário, cabendo à Receita Federal disciplinar como se daria essa neutralidade. E isso vem acontecendo. É editado um CPC, a Receita Federal ou edita um ato declaratório dispondo que aquele CPC não tem efeito fiscal algum, ela já fez isso várias vezes por meio de um ato declaratório, e quando ela analisa o CPC e ela verifica que esse CPC tem que ter uma neutralidade tributária, ela emite uma instrução normativa. Ela fez isso em relação ao CPC 47 da Receita e fez isso agora em relação ao CPC do arrendamento. Deu um trabalhão para eles fazerem essa análise de todas as formas de neutralidade que teriam que dar a esse CPC. Até por isso, a Receita Federal está com um projeto sendo apresentado para a sociedade de apuração do imposto de renda com base num demonstrativo de resultado fiscal e não mais com lucro contábil, porque o lucro contábil ele é todo atingido pelas regras contábeis e a Receita Federal não quer mais tomar o tempo dela, que ela disse que não tem, para fazer uma análise de cada CPC novo que sai e ver como vai fazer a neutralização. Então, ela está propondo até uma nova forma de calcular o imposto de renda por conta disso. Mas, enfim, em relação ao CPC do arrendamento, a Receita Federal, a Lei 12.973, já tinha dado uma disciplina para o arrendamento financeiro. E qual foi o tratamento? De neutralidade. Né? Então, a regra da 12.973 para o arrendamento financeiro foi a de determinar a neutralidade. As contraprestações do arrendamento continuam a ser deduzidas do ponto de vista fiscal, e as depreciações daquele ativo que é reconhecido contabilmente na arrendatária, ele não existe do ponto de vista tributário. Então, a realização desse ativo no resultado ela é neutralizada via adição. Então, esse foi o tratamento que a 12.973 tinha dado para o arrendamento financeiro. Então, aí agora o CPC 06 foi editado e disse, olha, tanto o arrendamento financeiro quanto o operacional, eles vão ter o mesmo tratamento. Se reconhece um ativo do direito de uso contra um passivo de arrendamento ajustado a valor presente. Isso na arrendatária. E qual é o reflexo e qual foi a neutralidade que a Instrução Normativa 1889 trouxe em relação a esse CPC?
a essa disposição tributária. Então, eu tenho aqui o ativo do direito de uso e o passivo de arrendamento. Toda a realização desse ativo de direito de uso deve ser adicionada. Depreciação, impairment sofrido pelo arrendamento, alienação ou baixa, perdas com valor justo, porque esse ativo, de novo, esse ativo do ponto de vista tributário, ele não existe. Ele só existe do ponto de vista contábil. Então, eu vou adicionar todas essas realizações. Em relação ao passivo, ele vai sofrendo, sendo ajustado, vai sendo reconhecida uma despesa financeira. Essa despesa é adicionada, a despesa financeira do resultado é adicionada, e o valor da contraprestação é que vai ser dedutível do ponto de vista tributário. Então, esse foi o tratamento de neutralidade trazido pela IN 1889. Né? Com relação a PIS e COFINS, a mesma coisa. Né? Vocês sabem que, pela legislação de PIS e COFINS, o contribuinte pode tomar créditos sobre os bens do ativo, em várias modalidades. E aqui, coerentemente com a neutralidade estabelecida, não há crédito sobre o ativo de arrendamento, porque ele não existe do ponto de vista tributário. As depreciações não são consideradas como crédito. O que o contribuinte faz é tomar crédito sobre o valor da contraprestação. Eventuais ganhos na avaliação com base a valor justo, reversões de perda, qualquer outro movimento contábil decorrente daquele ativo não tem efeito também para PIS e para COFINS. E aqui um exemplo bem prático e bem singelo, né, só para a gente visualizar esse movimento de neutralidade. A gente coloca aqui um cenário de uma empresa que celebra com um proprietário de uma embarcação o fretamento de um navio por 5 anos. Quem vai operar o navio é a arrendatária, é a empresa petrolífera. Os pagamentos incluem parcelas fixas e variáveis com base na distância recorrida corrida pela embarcação. Os contadores analisaram a operação e entenderam que há elementos de arrendamento dentro desse contrato. Okay? Porque se identificou um ativo com contraprestações a pagar e há a transferência do controle desse ativo, dessa embarcação, para a arrendatária, que vai ter direito de usar essa embarcação da forma que lhe aprouver. Então, em decorrência disso, desse reconhecimento neste contrato de elementos de arrendamento, a gente passa, então, para a forma de apurar o imposto de renda ou ver o efeito do imposto de renda em relação a ele. Então, o valor do passivo de arrendamento é 5.000, o período de depreciação de 5 anos, 1.000 por ano, e as contraprestações realizadas de 1.200. Então, no primeiro momento, se registra contabilmente um ativo de direito de uso contra um passivo de arrendamento, faz de conta aqui que ele já está ajustado por ajuste a valor presente. No segundo momento, eu vou pagar a contraprestação. Então, sai do banco R$ 1.200 para pagar a contraprestação e o ativo de direito de uso sofre a primeira depreciação. O passivo diminui no valor de R$ 1.200 e, no resultado, vai lá a despesa, vai apontar a despesa de depreciação. O que faremos na hora de calcular o imposto de renda e a contribuição social? Nós vamos excluir o valor da contraprestação e vamos adicionar o valor da depreciação. Ok? Então, a neutralidade ela é total. O que vai imputar apenas é uma dificuldade do contribuinte fazer o controle, né? Fazer o controle desses valores para adicioná-los e excluir o valor da contraprestação. Ok? Vamos lá. Agora, falando das subvenções. É um tema que ainda afeta as empresas. Tem muita empresa que ainda não percebeu os efeitos dessa Lei Complementar 160. Então, a ideia aqui é trazer esse ponto novamente, porque ele foi muito discutido no ano de 2019, embora a Lei Complementar seja de 2017. Então, o que a gente vai falar aqui é uma atualização desse tema. Vamos lá. As subvenções, elas sempre tiveram um tratamento específico do ponto de vista tributário, né? Então, quando as subvenções, contabilmente, as subvenções para investimento
eram acomodadas na conta de patrimônio líquido e reserva de capital, a legislação do imposto de renda dizia, olha, enquanto esse valor permanecer em reserva de capital, não é tributado. Só a subvenção para custeio é que é tributada, porque já transitava pelo resultado. Daí, a gente pode imaginar a grande disputa que existia entre fisco e contribuinte, principalmente no que se refere aos benefícios de ICMS estaduais. O contribuinte, enquadrando os benefícios como uma subvenção para investimento para efeito de não tributação, tanto para IR, PIS e COFINS, e a Receita Federal enxergando aquela subvenção como uma subvenção para custeio e dizendo que deveria tributar. Essa era a disputa entre fisco e contribuinte, continuava até a edição da Lei Complementar 160. O que aconteceu com a 11.638? Eles mudaram a regra e disseram tanto a subvenção para custeio quanto para investimento transitam pelo resultado. Eles revogaram a reserva de capital. Mas a lei disse adicionalmente que, apurado o lucro líquido do exercício afetado por aquela receita de subvenção, deste lucro poderia ser extraída a receita de subvenção e realocada para o patrimônio líquido, só que não mais como reserva de capital, mas como uma reserva de lucro. E, com essa nova norma, a regra tributária tinha que também se manifestar. E a 12.973 veio e deu um tratamento. Manteve a disposição quanto à não tributação da subvenção para investimento. Então, disse lá que as subvenções para investimento, mesmo mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de um empreendimento econômico, não são computadas no lucro real, desde que sejam mantidas em reserva de lucro, que é a tal da reserva de incentivo fiscal, prevista na lei societária. Essa parcela pode ser usada para absorver prejuízo ou aumento de capital, não é possível distribuir dividendos e a utilização diversa provoca a tributação. Diz mais a lei, no caso de absorção de prejuízo, né, de uso da reserva para absorver prejuízo, a pessoa deve recompor a reserva à medida em que aufere lucros em períodos subsequentes. E aí, a lei também trata do que seria uma destinação diversa. Exemplos de destinação diversa que geraria a tributação. Capitalização do valor da receita de subvenção e posterior restituição ao sócio por meio de uma redução de capital. É um exemplo. O contrário também ocorre. Restitui capital ao sócio por meio de redução de capital e nos 5 anos anteriores à data da subvenção e depois capitaliza o valor do capital com aquele valor da subvenção. Também é considerado uma destinação diversa. E integração à base dos dividendos obrigatórios. Só que houve uma grande novidade em 2017, foi a edição da Lei Complementar 160. Ela inseriu 2 parágrafos no artigo 30 da Lei 12.973, que trata da subvenção para investimento. O que disse esse parágrafo? Qualquer incentivo fiscal ou financeiro estadual é considerado uma subvenção para investimento. Vedada qualquer outra condição ou outro requisito ou outra exigência que não a prevista no caput do artigo 30, que são essas condições aqui. Foi uma grande novidade, ninguém esperava, né? Isso foi introduzido pela lei complementar sem haver uma discussão prévia, e foi uma surpresa muito agradável, porque essa lei complementar trouxe uma disposição adicional e disse, olha, essa equiparação de toda subvenção para custeio para uma subvenção para investimento vale também para os processos ainda não julgados. Então, todos os processos em discussão desse tema, aplica-se essa equiparação, para não tributar pelo imposto de renda nenhuma subvenção estadual concedida pelos estados. Inclusive, essa equiparação se aplica em relação àqueles benefícios de ICMS concedidos sem convênio.
que foi o objeto da Lei Complementar 160, né? Foi regular e legitimar todos os benefícios de ICMS concedidos pelos estados sem convênio. Então, essa equiparação para efeito de não pagamento de imposto de renda e contribuição social também valeu em relação, e também vale, em relação aos convênios concedidos unilateralmente. Qual foi a outra condição estabelecida na lei complementar para essa equiparação? Os estados têm que cumprir as contrapartidas exigidas na lei complementar. Listar todos os benefícios, mandar essa lista para o CONFAS, para que faça parte de um portal, revogar os benefícios que não vão ser mais utilizados e reinstituir aqueles benefícios de ICMS que serão mantidos. O prazo para que os estados façam isso, alguns estados ainda não fizeram a sua lição de casa, a maioria já fez, mas o prazo tem sido prorrogado. Então, era o ano passado, depois foi junho deste ano, agora já foi, depois passou para dezembro deste ano, agora vai até julho de 2020. Então, alguns estados estão retardatários no cumprimento dessas contrapartidas, mas a maioria deles já fez o seu dever de casa e já divulgou lá no portal do CONFAS a lista dos benefícios de ICMS que concede aos contribuintes localizados em seus territórios. Mas, então, você poderia pensar, ok, acabou a discussão, né? Todo o benefício de ICMS, então agora eu considero como uma subvenção e não vou pagar imposto de renda. Ok, mas essa regra também se aplica para os benefícios de ICMS em que não se exige a expansão ou a implementação de um empreendimento econômico? Existem incentivos de ICMS que são dados para produto. Saída de produtos da cesta básica, alíquota zero de ICMS. Produtos da indústria agropecuária, saída com isenção. Para produtos listados nos anexos do convênio, independentemente do contribuinte ter ou não um empreendimento econômico naquela localidade. Então, a grande discussão essa regra, essa equiparação, também vale para esse tipo de benefício? Né? Foi uma discussão que se colocou. A gente vai ver que lá no CARF ainda não se discutiu nenhum tipo de incentivo de ICMS relacionado a produto, não relacionado direta ou indiretamente ao empreendimento econômico. E, se você for olhar o convênio 190, que veio regular a Lei Complementar 160, o convênio fala que que a Lei Complementar abrange qualquer tipo de benefício. Isenção, redução de base, diferimento, suspensão, alíquota zero. Né? Então, olhando da perspectiva única do convênio 190, tudo estaria abrangido. Né? Mas a questão que se coloca será que o artigo 30 não estabelece um requisito de que deva ser ligado a um empreendimento econômico? Essa questão que se coloca. Né? E a questão do caráter interpretativo. No direito tributário, a regra nenhuma norma pode retroagir. Mas, quando essa norma é benéfica ao contribuinte e ela for interpretativa, ela retroage, sim. Então, aqui se considera que esse dispositivo de equiparação da Lei Complementar 160 é uma regra interpretativa, porque ela veio dar fim à discussão que antes existia entre fisco e contribuinte em relação a saber se uma subvenção era para custeio ou era para investimento. Agora, todas as subvenções de ICMS são para investimento, não tem tributação. Então, se é assim, essa regra retroage. E se retroage, toda subvenção de ICMS que algum contribuinte tenha entendido que era para custeio e pagou imposto de renda em relação a ela, pode pedir de volta esse imposto de renda. Então, as empresas, muitas delas, têm feito um trabalho de efetivamente levantar o passado, verificar os benefícios de ICMS que sempre usufruiu e aqueles em que foi considerado que eram subvenções para custeio e o imposto de renda e contribuição social foram pagos em relação a ele. Né? Mas é um trabalho de garimpagem, de recálculo, de reanálise,
E aí, o que a gente tem que analisar também nessa retroação? Se houve distribuição de dividendos, né? Porque a regra do artigo 30, qual que é? A destinação diversa é pagar dividendos. Então, tem que olhar se nesses 5 anos houve ou não pagamento de dividendos. Então, são essas as questões que têm sido colocadas. Voltando a esse ponto aqui, se eu entender que para equiparar uma subvenção para custeio a investimento, essa subvenção para custeio tem que estar ligada ao empreendimento econômico, ora, se ela está ligada a um empreendimento econômico, ela já é uma subvenção para investimento. Ela não seria uma subvenção para custeio. A subvenção para custeio tem como característica justamente não estar ligada a um empreendimento econômico de forma direta, para expansão ou implementação. Né? Então, se eu entender que, para eu fazer a equiparação, essa subvenção para custeio tem que estar ligada ao empreendimento, então eu deixo, é letra morta a norma da Lei Complementar 160. Então, é possível interpretar, sim, que qualquer subvenção para custeio passa a ser equiparada a uma subvenção para investimento. É uma interpretação, né? Vamos ver como é que isso fica posicionado de forma final. Bom, e essa questão, como é que sempre foi tratada e passou a ser tratada no CARF? Né? Todo mundo aqui alinhado que o CARF é o Tribunal Administrativo que julga os autos de infração em matéria de tributos federais. Antes da Lei Complementar 160, eles eram restritos na análise da subvenção. Eles entendiam que só era subvenção para investimento aquela decorrente que exigia do contribuinte a aquisição de ativos, que esses ativos tinham que ser, que a compra desses ativos tinham que ser equivalentes ao valor da subvenção, tinha que haver uma sincronia aqui, né, e uma vinculação entre a receita da subvenção e a aplicação em recursos, e que o Estado tinha que estabelecer na lei o desejo de subvencionar e que o Estado tinha que fiscalizar o contribuinte se ele estava cumprindo todos os requisitos da lei, de implementação mesmo de um empreendimento, ou de expansão, contratação de empregados, geração de operações com mais ICMS a pagar, enfim, esse era o cenário. Mas, depois da Lei Complementar 160, o que aconteceu? O CARF passou a aplicar a Lei Complementar 160. E está mesmo equiparando as subvenções para custeio como uma subvenção para investimento. Mas ela olha para verificar se está vinculado a um empreendimento, ela verifica se isso não foi distribuído aos sócios e se o Estado que concedeu o benefício de ICMS analisado no recurso, ele cumpriu as contrapartidas previstas na Lei Complementar 160. Foi lá e listou todos os benefícios concedidos. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos, 2 decisões de Câmara Superior de Recursos Fiscais, aplicando a Lei Complementar 160. Né? Nesse caso aqui, era um benefício do Distrito Federal para a empresa atacadista, né? Os tais dos TARES, que foram muito comentados. Aqui a lei só exigia 2 coisas do contribuinte: que ele tivesse um estabelecimento no Distrito Federal e que ele tivesse um determinado número de empregados. Eram as exigências. Né? E, com base nisso, as saídas dos produtos do estabelecimento atacadista tinham uma redução de base de cálculo do ICMS. O CARF entendeu que, realmente, essa subvenção para custeio poderia ser equiparada a uma subvenção para investimento e não tributar, e olhou os requisitos que, na visão do CARF, devem ser atendidos para tal equiparação. Primeiro, eles verificaram a intenção do Estado de estimular um empreendimento local, que foi feita a reserva de lucros. E também constatou que o Distrito Federal cumpriu todos os requisitos da Lei Complementar 160 e listou lá os seus benefícios no portal da transparência. Então, aplicou a lei complementar e afastou aqueles requisitos do parecer normativo 112 que não constavam de nenhuma lei. Essa outra decisão é agora de 2019. A mesma coisa, eles aplicaram a equiparação da lei complementar, o benefício era do Rio Grande do Sul, crédito presumido de ICMS,
vinculado à realização de investimentos fixos, ok? Aqui era na indústria da bens de informática e automação. Ele olhou e analisou os mesmos requisitos, verificou que o Rio Grande do Sul já depositou no CONFAS a lista dos benefícios fiscais e, então, aplicou a lei complementar. Verificou a intenção do Estado em estimular a expansão e implementação de um empreendimento e o registro de reserva de lucros e não distribuição. Então, vocês estão vendo, pelo menos nessas duas decisões, o benefício era efetivamente ligado a um empreendimento. Eu não vi, eu não sei, não quer dizer com isso que não haja, mas eu não vi nenhum julgamento no CARF em que o benefício era dado para um produto. Uma isenção na saída do algodão, uma alíquota zero na saída de um insumo agropecuário. Eu não vi chegar no CARF um benefício desse, para analisar essa questão de estar ou não vinculados. Agora, a gente pode também construir que o fato do Estado dar uma isenção para um produto determinado, indiretamente, ele está pretendendo estimular um setor da atividade econômica, né? Então, essa é uma questão bem interessante, né? Tudo bem, não é um empreendimento, uma construção de uma fábrica, ampliação de uma fábrica, mas, por outro lado, dar uma desoneração tributária para um produto é efetivamente estimular que aquele setor seja desenvolvido, né? Então, essa é a construção que deve ser feita nas futuras discussões. Só que essa questão também, além de ser discutida no CARF, no âmbito do processo administrativo, também já estava sendo discutida no judiciário. Mas, antes disso, só para colocar aqui a questão, a gente viu que a lei complementar e o CARF fala que o valor da subvenção tem que estar constituído em reserva. E aí, para quem quer ir buscar o imposto pago nos últimos 5 anos sobre subvenções para custeio, tem que se defrontar com essa questão, né? A lei fala em constituição de uma reserva. Então, tem a discussão se faz retificações anuais e constitui a reserva nos últimos 5 anos, ou faz simplesmente a constituição da reserva no ano em que está se apurando essas diferenças. Então, existem essas duas questões. Mas, como eu falei e introduzi, esse assunto também estava sendo discutido no judiciário, e essa questão de composição de reserva ou não entra na discussão do judiciário, como a gente vai passar a ver agora, ok? O STJ vinha discutindo isso com relação a crédito presumido de ICMS. E aí a gente tinha a primeira turma julgando que não incidia imposto de renda sobre a subvenção para crédito presumido de ICMS e a primeira turma dizendo que incidia. Então, havia uma disputa entre as turmas e, em novembro de 2017, esse assunto foi levado à primeira sessão do STJ, que é a uniformizadora de entendimentos. E o que eles julgaram? Realmente não pode ser tributado pelo imposto de renda e pela contribuição social o benefício do crédito presumido de ICMS. E por quê? Na visão deles, esse valor desse crédito presumido não é lucro. E, em segundo lugar, essa subvenção ela é uma transferência de uma receita do Estado para o contribuinte. Sendo assim, tem um princípio constitucional dizendo que nenhum ente tributante pode tributar renda de outro ente tributante. Ora, se essa subvenção é uma receita do Estado que o Estado abriu mão para o contribuinte, é uma receita do Estado que a legislação de imposto de renda não pode alcançar, né? Então, essa foi a fundamentação utilizada pelo STJ para dizer que não incide imposto de renda sobre crédito presumido de ICMS. Só que a gente ficou preocupada porque essa era uma decisão de exceção, mas ela não tinha efeito repetitivo, que é aquele efeito dado a alguns julgamentos que vale para todo mundo. Então, a gente começou a observar em 18 como é que essa questão ia ser analisada pelas turmas. E a gente viu que ambas as turmas começaram a julgar com base no leading case e dizer e reiterar que não incide ICMS, não incide imposto de renda e contribuição social sobre o crédito presumido de ICMS. Aí o que aconteceu? A Procuradoria
viu que começou a perder, foi ao STJ e disse, ok, ministros, tudo bem, vocês julgaram que não incide o imposto de renda sobre esse crédito de ICMS, só que tem uma coisa, agora existe essa lei complementar 160, que estabelece requisitos para que haja uma equiparação de subvenção para custeio para investimento. Então, nas suas decisões, tem que dizer que o contribuinte tem que cumprir esses requisitos da Lei 12.973. Tentou essa jogada, mas os ministros do STJ não caíram na da Procuradoria. E nessas duas decisões deste ano, reiteraram e disseram a superveniência da lei complementar não tem aptidão para alterar a conclusão de que a tributação federal do crédito presumido viola o princípio federativo. Aqui é a mesma coisa. Ou seja, o que disseram os ministros? Não, eu decidi por uma questão de constitucionalidade e não tem nada a ver com a lei complementar. Eu não estou discutindo a lei complementar aqui. Então, esses requisitos da lei complementar de ter que ter reserva, não distribuição, isso não se aplica na minha decisão. Então, ou seja, no judiciário, essa questão da equiparação das subvenções para custeio como investimento e não tributar pelo imposto de renda está definida favoravelmente ao contribuinte, e aí não entra na discussão de ter que constituir a reserva ou não. Óbvio que a Receita vai em cima disso, né? Mas, no caminho do judiciário, essa questão não acontece, essa discussão não acontece. Mas, aí, para se aproveitar desses benefícios sem ter que discutir a constituição de uma reserva, é importante, com base no entendimento do STJ, é importante entrar com uma medida judicial. Então, o contribuinte tem dois caminhos, né? Ou ele vai, sem medida judicial, para a Lei Complementar 160, e aí ele vai saber que a Receita Federal vai exigir a comprovação de que não distribuiu lucros, a comprovação de que constituiu reserva, ou ele simplesmente entra com uma medida judicial e vai tentar aproveitar da posição que hoje o STJ está tendo sobre a não tributação de imposto de renda e contribuição social, né? São dois caminhos distintos que o contribuinte pode seguir nesse caso. Então, é recomendável, sim, que as empresas analisem, aquelas que ainda não o fizeram, né, analisem suas posições, os benefícios de ICMS que eles têm, possuem, usufruem, e verificar essa questão, se foi pago o imposto de renda sobre eles nos últimos 5 anos, e estudar aí como fazer, se é o caso de fazer a recuperação desse imposto pago durante esse período. Ok? Bom, concluindo, né? O CARF ainda não julgou nenhum benefício de ICMS que se refere a produto especificamente, mas, em relação àquilo que está vinculado a algum empreendimento, ele aplica irrestritamente a lei complementar e desonera o contribuinte de pagamento do imposto de renda, né? Aqui eu já coloquei, né? O CARF ainda não julgou essa questão de isenções, reduções de base para produto, ok? Mas há um caminho de discussão do ponto de vista jurídico, já que a Lei Complementar 190, a Lei Complementar não, o Convênio 190, ele alinha a isenção e a redução de base como benefícios agasalhados pela Lei Complementar, então há um caminho de discussão. E sobre a retroação de efeitos, o próprio STJ está aplicando, né, sobre os processos em andamento, e tem a questão da constituição da reserva de lucros, mas se o contribuinte não quer ir por essa discussão ou não quer rever essa questão de constituição da reserva, ele pode tentar o caminho do judiciário e não pagar o imposto com base na posição hoje adotada pelo STJ. Só último ponto, a Procuradoria já tentou levar o assunto para o STF em relação aos processos que já foram julgados, até agora não conseguiu. Então, a questão está mesmo restrita ao âmbito do STJ, pelo menos por enquanto, não houve subida de nenhum para o STF. Ok, gente? Vamos lá para o próximo assunto, o campeão de audiência da nossa discussão este ano, que foi, e vai ser por muitos anos, porque foi adiado o julgamento de 5 de dezembro, certo? Então, o assunto vai ser objeto de
discussão durante muitos anos, né? O julgamento da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Aqui só como pano de fundo. Então, estamos aí aguardando o julgamento dos embargos. Houve um adiamento, e aí vamos ver agora quando será. E esse embargo, ele especificamente, ele indaga 2 pontos, né? Que ele quer a manifestação do STF. Qual é o conceito de receita empregado? Ou seja, a Lei 12.973, de 2014, ela diz que o ICMS faz parte da receita bruta. Tem uma lei determinando isso. E qual é a extensão de conceito de receita bruta determinado pelo STF? Então, eles querem que o STF diga se a 12.973 ela sobrevive ou não a essa decisão do STF de que o ICMS é receita do Estado, não é do contribuinte, e, portanto, não deveria compor o rol de receitas para fins de incidência de PIS e COFINS. Okay? E a grande questão, se o ICMS a ser restituído é o valor destacado na nota fiscal ou é o valor líquido. Essa é aquilo que foi efetivamente recolhido ao Estado. Bom, as decisões estão sendo dadas pelos tribunais regionais, muitas empresas já tiveram trânsito em julgado, e aí chega o momento de fazer o registro do ativo. As auditorias, nesse ponto, são unânimes em dizer que o ativo só pode ser reconhecido no momento em que a empresa tem a sua ação julgada com o trânsito em julgado. Enquanto não houver o trânsito em julgado da ação de cada contribuinte, o crédito não pode ser ativado, né? E aí, a partir aí vem a discussão se esse creditamento no ativo vai ser feito pelo valor bruto ou pelo valor líquido, né? A maioria das decisões que foram julgadas, elas simplesmente se embasam na decisão do STF e não explicitam se o contribuinte vai ter o valor bruto ou líquido. Algumas explicitam, pouquíssimas trazem o valor destacado na nota. Outras, a maioria delas, simplesmente dá o direito, sem definir essa questão. E aí vem a discussão com cada empresa. Algumas empresas contabilizaram o valor integral, outras empresas o valor líquido, né? Isso aí tem sido discutido caso a caso. Okay? A Receita Federal, a Procuradoria, já disse que, se o Supremo entender que o contribuinte tem só direito ao valor líquido, ou se o Supremo der uma modulação de efeitos, dizendo que a inconstitucionalidade vale só a partir do julgamento dos embargos, e aí quem tem ação não ganha, ela vai entrar com ação rescisória para rescindir o trânsito em julgado do contribuinte. Okay? Já é uma realidade posta pela Procuradoria. O contribuinte, por seu turno, muitos deles reconheceram os ativos e já pediram a compensação via PERDECOMP desses valores. E aí, o que aconteceu com o contribuinte? O contribuinte tem sido surpreendido pela Receita Federal, muitos deles. A partir da primeira PERDECOMP, receberam uma notificação da Receita Federal com base nessa lei aqui, dizendo ao contribuinte: me diga como você chegou nesse valor do crédito, porque eu quero aferir a liquidez e a certeza deste valor que você está declarando. Portanto, a tua PERDECOMP está suspensa. Então, a Receita tem feito isso em relação a algumas PERDECOMPs. Ah, tem muito contribuinte que conseguiu compensar. Sim, porque é um volume tão grande que eu acho que a própria Receita, sistemicamente, não dá conta. Mas a gente tem notícia que alguns contribuintes receberam, sim, essa notificação, tiveram suas PERDECOMPs suspensas, tiveram que entrar com um mandado de segurança e conseguiram uma liminar para dar curso às suas PERDECOMPs, mas tiveram que ir para o judiciário. Okay? Então, é algo que a gente tem que ficar atento. E tem também a famosa solução de consulta interna 13. Né? E a Receita afirmou que o valor do crédito a ser restituído é o valor recolhido aos cofres do Estado e não aquele indicado no destaque da nota fiscal. Esse entendimento foi incorporado na Instrução Normativa 1911, que foi publicada agora em novembro para consolidar as regras de PIS e COFINS. A gente vai falar sobre isso já já.
Então, as reações da Receita Federal estão nesse nível, estão no nível também das apurações mensais. Muitas empresas já não estão calculando o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, e a Receita, na EFD Contribuições, pede que o contribuinte informe isso, e, a partir disso, ela também tem instado o contribuinte a esclarecer essa forma de recolhimento. Então, nas apurações mensais, a Receita Federal também está em cima dessa questão, porque ela está alegando que a decisão do STF não cobre a norma posta na Lei 12.973, que diz que o ICMS integra a receita bruta. Expressamente, ela diz isso. Então, também nos recolhimentos mensais, a Receita Federal está monitorando aquilo que vem sendo recolhido com ou sem o ICMS. Mas essa questão do bruto ou líquido já chegou no TRF, pelo menos, e o TRF tem afastado o entendimento da solução de consulta 13. Reiteradamente, essa posição da Receita tem sido rechaçada pelos TRFs. Aqui a gente colocou alguns exemplos, todos do ano passado e deste ano, TRF2, TRF3, TRF4, até o 3, que é aqui de São Paulo, que é muito pró-fisco, também está reconhecendo que é o valor bruto da nota fiscal, não é o valor líquido, na versão como a Receita Federal entende. Então, essa é uma questão que tem caminhado no judiciário e não tem sido, a Receita Federal não tem conseguido manter a sua posição contida lá na solução de consulta 13. Ok? Isso está também no STJ, tem 4 recursos especiais afetados. O STJ está só aguardando o Supremo julgar os embargos de declaração para poder discutir essa questão do bruto ou do líquido. E os advogados dos clientes, das empresas, eles não querem que a questão vá para o STJ. Né? Por quê? A gente lembra que o STJ ele sempre foi contra, ele sempre entendeu de forma contrária ao STF. Ele achava que o ICMS, sim, deveria ser incluído na base de cálculo do PIS/COFINS. Então, o medo é que o STJ, como já tem esse entendimento prévio, diga que é o líquido. Então, as chances de firmar uma posição de que o ICMS a restituir é o valor da nota fiscal é muito maior no STF do que no STJ. Por isso que a Procuradoria está tentando fazer a questão ser definida no âmbito do STJ. Então, está havendo aí, do ponto de vista jurídico, um jogo de estratégias processuais, né, para ver que caminho seguir para que essa questão seja efetivamente definida. Ok? O que mais? Aí, vamos lá, os contribuintes reconheceram os valores dos ativos, tiveram o trânsito em julgado, ativaram, registraram contabilmente o valor dos seus ativos, aí vem a questão. Tem que pagar imposto de renda e contribuição social sobre essas receitas, né, sobre essa devolução, e PIS e COFINS sobre receita financeira, 4,65. Aí, falando especificamente do imposto de renda, mas no momento do registro do trânsito em julgado, do registro do ativo, esse é o momento em que ocorre o fato gerador do imposto de renda, que é a disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Essa é uma questão que tem sido... Deixa eu passar, já que eu comecei a falar, eu antecipei aqui o assunto. Né? Essa é uma questão que tem sido discutida. Tem advogado que defende que o fato gerador ocorre no momento em que o contribuinte habilita o crédito perante a Receita Federal. Tem advogado que entende que a disponibilidade econômica ou jurídica ocorre no momento em que em que é definida e é reconhecida a habilitação. Tem advogado que entende que é só no momento em que o contribuinte compensa é que ocorre a disponibilidade econômica e jurídica. E tem também advogado que defende que é 5 anos depois da compensação, que é o prazo da homologação tácita, que ocorre o fato gerador e só lá deveria pagar o imposto de renda. Tem uma decisão de um juiz federal que foi nessa linha, entendendo dessa maneira. Então, existem aqui várias discussões sobre o assunto. A Receita Federal já se posicionou formalmente em relação a essa questão, mas quando trata de pagamento por precatório. Então, ela diz, quando é por precatório, o fato gerador ocorre no momento da sentença que define o valor que vai para o precatório.
né, que é a sentença de liquidação do valor discutido. Mas ela não falou nesse ato declaratório nas situações em que a restituição se dá via compensação. Em algumas soluções de consulta, ela fala que é no trânsito em julgado. Então, esse é um embate que vai acontecer para aqueles contribuintes que não pagarem o imposto, pelo menos no momento do registro contábil. O que a Receita Federal pode alegar? No seguinte sentido, contribuinte, a partir do momento que você registra contabilmente, você patrimonialmente você usufrui daquele valor ingressado. Você pode pagar dividendos, você melhora a sua posição patrimonial, inclusive para o mercado, né? Tem empresas que conseguiram 3 bi de crédito, né? Levantamento de crédito nos últimos 10 anos. Então, você melhora a sua posição patrimonial, aumenta o valor das suas ações para compra no mercado, você pode até distribuir dividendos se você tiver caixa. Você está me dizendo que isso não é disponibilidade jurídica da renda, né? E não quer pagar o imposto no momento do registro contábil? Né? Mas o que o contribuinte pode alegar? Mas espera aí, eu fiz um registro contábil, mas por um valor estimado. Não é um valor certo, não é um valor certo. Então, eu não posso pagar o imposto nesse momento. Né? E outra, o contribuinte vai, reconhece o bruto, paga o imposto sobre o bruto, depois a Receita glosa diz que só tem direito ao líquido, aí esse imposto de renda que ela pagou a mais, ela tem que restituir. E aí é uma nova experiência, né, do contribuinte de pegar de volta esse imposto de renda. Quer dizer, essa é uma questão que surge do tema da decisão do STF, e ela é complicada mesmo, porque nesse mesmo encontro de advogados que a gente tem mensalmente, esse assunto foi para a pauta, e aí cada advogado se posicionou de momento. Ah, não, eu acho que é na habilitação. O outro, não, eu acho que é na compensação. Outros, não, eu acho que no momento da homologação. Por quê? Porque cada um tem o entendimento do que é disponibilidade econômica ou jurídica. É uma grande questão do ponto de vista da teoria do direito tributário. Né? Então, o que a gente pode dar como certo? Né? A Receita vai entender que seria no momento do trânsito em julgado ou minimamente no momento do registro do ativo. E aí a discussão judicial vai haver, sim, para discutir essa questão da incidência do imposto. Outro ponto de discussão, o pagamento de PIS/COFINS sobre os juros. Tem lá um recurso extraordinário no Supremo, que vai ser julgado, que vai debater exatamente se incide imposto de renda sobre esses juros de valores de indébitos reconhecidos pelo contribuinte, sob a alegação de que isso é recomposição patrimonial e não receita para fins de incidência, receita nova para fins de incidência do imposto, ok? Do imposto de renda. O que mais que tem? E tem as chamadas teses filhotes, né, que estão aí sendo discutidas pelo contribuinte. Exclusão do ICMS da base da CPRB, já tem julgamento da primeira sessão do STJ, diz que não incide, não integra. Exclusão do ICMS da base de cálculo do presumido, o STJ afetou essa questão, ele vai julgar. Exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS. Ora, se o ISS é receita da prefeitura, não é do prestador de serviço, então não tem que pagar PIS/COFINS sobre esse valor. O STF vai ter que julgar essa questão. E a outra, né? PIS/COFINS da base de cálculo do PIS/COFINS. Alguns juízes federais têm concedido esse direito ao contribuinte. Aqui ainda vai ser definido também, ainda não chegou em nenhum tema para o STJ ou para o STF. São as chamadas teses filhotes decorrentes do julgamento do STF. E passando para o último ponto, né, da nossa apresentação, a gente foi surpreendido com esse regulamento do PIS e da COFINS. No momento em que a Receita está anunciando que vai apresentar um projeto de unificação, ela já fez aí um aceno, né? Pelo menos ela já unificou as normas. O que a gente acha é o seguinte, como ela teve que levantar todas as normas de PIS e COFINS para poder fazer esse projeto de unificação, aí, já que ela juntou tudo mesmo, ela já editou uma instrução normativa trazendo todas as normas num documento só. Esse é um aspecto positivo, né? Porque, gente, além de todas as dificuldades que a gente já tem
para apurar o PIS e COFINS, a gente tem a adicional de ter a certeza de que está olhando a norma certa, se aquela norma não mudou. Né? Ou então está deixando de olhar uma norma que está numa lei que tratava do IPI, do carro, e que no meio lá tinha um artigo tratando de uma alteração de PIS e COFINS. A gente vivia num clima, e vive num clima de insegurança jurídica muito grande em relação a isso. A gente que tem que apurar mensalmente. Só que agora está tudo num lugar só. Esse é um aspecto positivo. Só que, quando a Receita Federal fez essa consolidação, teve lá umas pegadinhas, né? A gente ainda está analisando tudo, porque são mais de 700 artigos. Eu já li 658, mentira. Ainda não saí dos 500, mas, enfim, são muitos artigos a serem analisados. Tem todos os sistemas monofásicos, então tem que ver o que eles consolidaram em cada um dos sistemas monofásicos. A gente aqui fez um apanhado geral, né, para esse tempo que a gente tem disponível, para dar algum flavor do que tem lá. Mas outras surpresas podem vir, à medida em que a gente vai estudando, né, o que ela disciplinou em relação a cada um dos setores, principalmente aqueles sujeitos à tributação monofásica. Então, aqui a gente está chamando a atenção apenas de alguns pontos. Ok? Vamos lá. Foram revogadas mais de 50 instruções normativas. Então, tem esse lado bom, né? Pelo menos a gente agora olha no lugar só, né? Dá lá, quer saber de algum produto específico, dá um Ctrl F básico e descobre o que a IN está tratando sobre esse assunto. Já ajuda bastante. Então, agora a gente olha a IN, olha a lei, olha os pareceres normativos, olha as soluções de consulta e tenta fazer a melhor forma de apuração das contribuições mensais. Esse é o ponto mais discutido pelo mercado. A IN incorporou o que diz a solução de consulta 13. E falou, olha, contribuinte, você tem direito de restituir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, mas o montante é o valor mensal do ICMS a recolher para o Estado, não é o destacado na nota, né? Então, aí ele traz algumas questões também disciplinando esse cálculo. Falou, olha, se o contribuinte também ganhou um período que ele não tinha SPED, não tinha EFD contribuições, não tinha as declarações eletrônicas para apurar mensalmente o PIS e a COFINS, a DACOM, por exemplo, ele vai olhar as guias de recolhimento ao Estado, do ICMS recolhido ao Estado no período de cálculo. Ou então ele vai olhar outro meio que demonstre os valores de ICMS a recolher definidos pelos Estados. Então, ele insiste nisso. Aí a questão, mas tem diferença desse entendimento da Receita Federal? Estar numa instrução normativa agora e antes estar numa solução de consulta interna? Minimamente, a gente pode dizer o seguinte: um fiscal que hoje vai questionar um cálculo do valor do crédito levantado pelo contribuinte, ele não poderia colocar no auto de infração uma solução de consulta interna, né? Agora, tem uma instrução normativa, né, que é uma ordem do chefe dele, do secretário da Receita Federal. Então, isso vai fazer com que as autuações sejam todas suportadas nessa instrução normativa. Não deveria, né? Uma autuação tem que ser suportada na lei, mas eles sempre se baseiam em instruções normativas. Agora, a questão está posta numa instrução normativa. E isso vai dar uma forma para que o fiscal coloque esse fundamento nas autuações. Ok? O que mais? Essa é uma outra questão que chamou a atenção de todo mundo. Na instrução normativa anterior, na 404, né, quando fala da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS na aquisição de insumos, eles falavam expressamente, olha, você faça o cômputo do valor da aquisição, leve em consideração o ICMS que integrou o valor da sua compra. Então, o contribuinte toma crédito com o valor do ICMS que incidiu naquela operação. A gente acha que, como agora o Supremo julgou que não incide o ICMS na base do PIS/COFINS, a Receita está considerando que o vendedor, quando faz a operação de venda, ele já não inclui o ICMS. Então, ele está dizendo,
omitindo a informação, ele está dizendo que não mais integra o ICMS na base dos créditos de PIS/COFINS do contribuinte. Porque, na 1911, ele omite o cálculo do crédito sobre o valor do ICMS na aquisição. Ele omitiu isso. Ou ele errou, esqueceu de colocar esse inciso, ou ele fez isso porque entende mesmo que na venda não vai ter mais o ICMS. Então, o que está adquirindo também não tem crédito, né? Então, essa é uma questão que apareceu e chamou a atenção de todo mundo quando da edição da instrução normativa. O que mais? Isso é novidade. Está escrito lá que o crédito prescreve em 5 anos contados da Constituição, da sua Constituição. A gente já tinha algumas soluções de consulta que falavam que o crédito vencia, né, o direito de usar o crédito se exauria 5 anos depois da aquisição. Agora a IN vem e fala que é 5 anos depois da sua Constituição. Mas o que é essa Constituição? Não está claro na IN se é simplesmente o apontamento do direito do crédito dentro da EFD Contribuições. Se é isso, a partir do momento em que ele registra o crédito na EFD Contribuições, a partir disso ele tem 5 anos para usar, né? Então, isso aqui a gente tem que estar atento agora a essa questão. E ele diz que as pessoas jurídicas elas devem apurar e registrar os créditos de forma segregada, e discriminando natureza, origem e vinculação. Então, isso aqui tudo para que a Receita Federal possa ter o controle da natureza do crédito, do montante do crédito e do período a que se refere. Então, o escoamento de créditos, o uso de escoamento e o escoamento de créditos de PIS/COFINS mensalmente tem que ser algo que passa a ser administrado pelas empresas. O que eu vou usar primeiro? Né, se eu vou usar aqueles créditos de retenção de fonte ou algum outro indébito fiscal, os créditos do dia a dia. Isso aqui traz uma sinalização importante para o contribuinte para tomar cuidado na hora que ele vai usar o crédito do PIS e COFINS para abater daquilo que ele vai pagar mensalmente, do PIS e COFINS a pagar mensalmente. Okay? A gente chama a atenção em relação a isso. Com relação ao conceito de insumos, né? A gente já tinha um parecer normativo número 5, que foi editado depois da decisão do STJ, que diz que o conceito de insumos está ligado à essencialidade e relevância daquele gasto em relação à atividade da empresa. Esse parecer normativo da Receita Federal, número 5 de 2018, elenca uma série de gastos que ele entende que é insumo e dá direito de crédito e que não é insumo e não dá direito de crédito. Agora, a instrução normativa ela admite que o conceito de insumo está ligado à essencialidade e relevância, como o STJ diz, só que eles adotam um conceito restrito, no sentido de que essa essencialidade e relevância se dá em relação ao processo produtivo, ao processo de produção ou de prestação de serviço, restringindo o conceito do STJ, que diz que a essencialidade e relevância é aferida em relação à atividade da empresa. Né? Então, eles estão reconhecendo, sim, a essencialidade e relevância, estão reconhecendo, sim, a decisão do STJ, só que no conceito de atividade produtiva. Ok? Então, hoje, quando a gente for analisar a questão da tomada de créditos, que sempre foi um desafio, né? Os contribuintes, as empresas estão sempre pedindo nossa ajuda para fazer uma análise, um levantamento de créditos, né, Fernanda? Para ver o que esse crédito é sinal amarelo, dá para tomar, mas tem uma decisão, uma solução de consulta contrária, se esse crédito é sinal verde. Hoje, considerando o parecer normativo número 5, considerando essa instrução normativa, tem créditos que já são sinal verde. A Receita admitiu a tomada desses créditos. Então, por exemplo, gastos feitos após a finalização do processo de produção e que são gastos decorrentes de uma imposição legal, a Receita admite o crédito. É um gasto pós-produção que a Receita admite crédito. O insumo do insumo, que a Receita sempre negou, ela passou a admitir o crédito do insumo do insumo. Materiais de proteção, EPIs, gastos para viabilizar a atividade, eles também estão admitindo o crédito. Intangível,
desenvolvido ou aplicado e que resulte na utilização no processo produtivo, eles também admitem como crédito. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Tem créditos agora que a própria Receita aceita. Gastos com terceirização de mão de obra, eles têm também se pronunciado no sentido favorável ao contribuinte, depois da decisão do STJ. Então, existem situações que já estão definidas. Agora, tem situações que a Receita continua negando. Não são insumos. Embalagens, e isso o CARF já deu crédito, e o STJ já deu crédito sobre embalagem, né? Intangíveis, que não seja usado depois na produção, eles não admitem. Frete no transporte de produto acabado. A gente acompanha as decisões do CARF, a Receita nega mesmo, né? Então, frete de produto acabado entre estabelecimento do mesmo titular. A Receita nunca aceita. No CARF, a gente tinha várias decisões desfavoráveis, foi para a Câmara Superior, também estava desfavorável, mas agora a gente tem algumas decisões favoráveis. Então, a gente não pode dizer que é um assunto totalmente já consolidado no CARF, mas que tem muitas decisões favoráveis ao contribuinte, deixando tomar crédito nesse gasto, tem, né? Então, tem que tomar atenção em relação a isso. Operação comercial, esse é o ponto sensível. A questão é, a empresa que é meramente comercial, ela pode empregar esse conceito de insumo e tomar crédito de outros gastos que não do bem utilizado para revenda, como está na lei? Essa decisão do STJ se aplica para comerciante, então ela pode tomar crédito das comissões pagas às administradoras de cartão de crédito, por exemplo? Essas empresas que vivem de propaganda na internet ou na televisão, essa propaganda para ela é essencial e relevante? E ela pode empregar esse conceito de essencialidade e relevância do STJ, sendo ela uma comerciante e não uma industrial e uma prestadora de serviços? A Receita já disse que não aceita, o CARF também não aceita. Então, essa questão vai para o judiciário. A definição das empresas comerciais, se elas podem aplicar esse conceito do STJ e tomar créditos em relação a outros gastos da atividade comercial que não sejam aqueles relativos ao bem adquirido para a revenda. Ok? Então, qual que é a mensagem aqui? Análise de crédito de PIS e COFINS continua sendo um issue, até que venha uma lei, aí um projeto de lei que o governo disse que vai apresentar, ia apresentar essa semana, parece que vai ser na semana que vem, unificando e acabando com essa discussão de conceito de insumo, né? Você vai tomar crédito de PIS e COFINS do valor destacado na nota. Até que isso mude, a gente tem um cenário em que tem que fazer uma análise de créditos. Primeiro, saber o que dá direito de crédito, o que não dá. Tem situações que a Receita sinaliza positivamente, tem situações como essa, ela diz que não dá crédito, e aí a gente tem que analisar CARF, tem que analisar STJ e tem que analisar a essência da operação, né? Fazer um laudo descritivo da operação, do emprego daquele item dentro do processo de produção, dentro da atividade da empresa, dentro da prestação de serviços e tomar uma decisão, tomar um crédito. Então, continua sendo válido. E depois disso, fazer uma administração da utilização desse crédito. O que eu vou usar primeiro? Eu tenho crédito de PIS/COFINS de retenção, eu tenho crédito de PIS/COFINS de uma decisão de ICMS da base PIS/COFINS, eu tenho crédito do mês a mês, eu tenho que saber administrar isso para não prescrever. Ok? Para não prescrever. O que mais? E, por fim, acho que esse é os últimos tópicos também, vedada a utilização de crédito sobre encargos de depreciação acelerada, isso já estava previsto. Eles não admitem tomar crédito sobre aquisição de bens usados, isso estava em INs anteriores, eles reiteraram, isso não tem lei nenhuma, isso é uma disposição da Receita sem qualquer base legal. Eles esqueceram de colocar a possibilidade de crédito sobre aquisição de ativos a 1,48 avos, eles puseram para PIS/COFINS importação e esqueceram do PIS/COFINS normal, a gente chama atenção. Exclusão da base de cálculo do ICMS das subvenções governamentais, tem lá uma exclusão, né? As subvenções são excluídas da base por disposição legal. A Receita diz, mas você tem que provar que você cumpriu as contrapartidas para ter direito àquela subvenção na área de
inovação tecnológica. Isso não está na lei, mas a IN diz, não, você só vai ter a não tributação de PIS e COFINS se você também não... se você cumprir todas as regras da lei federal para ter direito àquela subvenção para projetos de inovação tecnológica. Ok? Então, também são esses dispositivos que estão lá. A gente ficou sabendo, quando na semana que foi editada a IN, que a Receita tinha entendido que realmente algumas falhas foram cometidas nessa consolidação e eles iam republicar a IN. E a gente acreditava, então, que essas questões, principalmente essa questão aqui desse esquecimento, viria, né? Mas até agora isso não aconteceu, né? A Receita vive de promessas e o governo, mas vai ser a semana que vem, vai ser a semana que vem, ainda não saiu. Mas a gente tem, então, que monitorar e considerar que essa questão de PIS e COFINS ainda é uma questão relevante para a empresa, os créditos continuam a ter que ser analisados detidamente, outras situações de crédito são possíveis, é recomendável que se faça uma análise de todos os gastos incorridos pelaquela empresa. Hoje a gente tem um cenário diferente para ser verificado. Tudo hoje é base de prova, eu tenho que provar que aquele bem é essencial e relevante. E como é que eu faço essa prova? Mediante um laudo. Né? Eu tenho que fazer um estudo técnico, um laudo técnico de que aquilo lá é essencial e relevante. É isso que a gente tem visto os clientes fazerem e pedirem também a ajuda ajuda aqui do TEX para fazer essa análise, porque muita coisa pode ser alavancada diante desse cenário diferente. Ok?